irmãos e irmãs que vão compartilhar com a gente essa palestra do nosso irmão Goiano Vanildo, né? Lá pelo Facebook. Mande aí o seu alô para o Vanildo, né? Se tiver alguma pergunta, pode mandar, que tenho certeza que ele gosta de responder. Então hoje, antes da gente chamar o Vanildo aqui para a tela, vamos fazer a nossa prece. Vamos nos colocar em sintonia com o Pai. Vamos todos nós, então, nos elevarmos a Deus e a Jesus, a essa espiritualidade amiga, agradecendo ao nosso Pai por mais este dia de vida nesse corpo físico, ao nosso Mestre Jesus, por esta luz, por esta energia que envolve a todos nós neste momento. Agradecemos também aos nossos irmãos, companheiros espirituais, que se unem a nós a partir deste momento, para a palestra da noite, as terapias espirituais, a cura pela fé, que todos esses trabalhos tenham, Senhor, o teu amparo e a tua proteção. Rogamos ainda, Senhor, o teu amparo ao nosso irmão palestrante da noite, que ele receba as melhores intuições e inspirações para trazer esse tema tão importante a todos nós. Senhor, que esse momento seja de luz, seja de amparo a todos os meus irmãos que vierem em busca deste lar. Que assim seja, e graças a Deus. Agora eu vou chamar o palestrante da noite aqui para a tela. Vanildo, seja muito bem-vindo. Uma excelente palestra para você. Daqui o público já é bom aqui presencial e espero que o pessoal comece a entrar aqui na live também. Vanildo, seja bem-vindo mais uma vez à Seara Espírita. Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que aqui estamos retornando mais uma vez na Seara Espírita, a caminho do Mestre, porque a última oportunidade, ou primeira oportunidade que tivemos, ou a oportunidade anterior, no dia 14 de maio, quando aqui estivemos virtualmente, nós dialogamos acerca de caridade. E hoje, mais uma vez, falaremos acerca de caridade. E por isso, agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos aos espíritos amigos. A Deus é preciso que agradeçamos pela vida. A vida, esta oportunidade, ou repleta de oportunidades, porque a palavra vida poderíamos substituir pela palavra oportunidades, porque a vida ela é repleta de oportunidades. Então é preciso que agradeçamos constantemente a Deus pela vida, por nos conceder a vida como patrimônio divino para a nossa administração. Agradecermos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor. Não podemos deixar de agradecer aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre têm nos dado ao longo da nossa trajetória. E eu, particularmente, não posso deixar de agradecer também a todos vocês que estão presentes fisicamente aí na Seara Espírita, todos que aqui se encontram virtualmente nessas salas virtuais, para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Gratidão pela oportunidade do estudo, gratidão pela oportunidade do trabalho, gratidão pela oportunidade da semeadura do Evangelho do Cristo. Então, como havíamos dito, hoje aqui nos encontramos para falarmos um pouco mais acerca de caridade, com base em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11º, que tem como título Amar o próximo como a si mesmo, mais especificamente o item de número 14, que tem como título ou subtítulo Caridade para com os criminosos. Então aqui um espírito amigo
que se identificou como Rainha de França, trouxe-nos uma mensagem belíssima acerca desta caridade para com os criminosos. Lá pelos idos de 1862, Kardec recebeu, através dos médiuns, das médiuns que o auxiliavam naquela época, esta mensagem, e ele a selecionou e colocou aqui em O Evangelho segundo o Espiritismo, esta caridade para com os criminosos. Hoje, na face da terra e ao longo de toda a nossa trajetória, quem são os criminosos? Quem são os criminosos que se encontram aqui na terra? Quem são aqueles que precisam de misericórdia? Quem são aqueles que verdadeiramente precisam da caridade? Quem são aqueles que verdadeiramente precisam do perdão? Quem são aqueles que verdadeiramente precisam de indulgência? Quem são aqueles que verdadeiramente precisam de benevolência? Sem sombra de dúvida, que todos nós precisamos. E estes que nós os classificamos como sendo criminosos, também precisam de misericórdia, porque de misericórdia todos nós precisamos. Será que diante da justiça divina, todos nós não nos encontramos nesta condição de criminosos, conforme este espírito amigo nos fala? Então o texto, neste belíssimo texto, este espírito amigo começa nos dizendo o seguinte, que a verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Então, a verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deixou para nós aqui no mundo. E prestemos atenção que aqui este espírito amigo não está falando acerca de caridade material. Nós vamos chegar à conclusão de uma forma bem fácil que aqui ela está falando e falando para todos nós acerca de caridade verdadeira, aquela mais difícil de ser praticada, a caridade moral. Conforme nós encontramos lá na questão 886 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questionou os espíritos amigos acerca da caridade segundo Jesus. Lá nós encontramos estas informações acerca da caridade moral. Então aqui este espírito amigo nos fala que completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se arrependerem, como também a vós. Então todos nós precisamos nos arrepender dos crimes que já praticamos e que ainda praticamos contra a lei divina. E ainda ela acrescenta que pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração, pois, as mais das vezes, eles não conhecem Deus como conheceis, e muito menos lhes será pedido do que a vós. Então aqui este espírito amigo nos chama a atenção que a cobrança em relação a nós que já conhecemos um pouco acerca de Deus, essa cobrança será maior. Porque Jesus nos falou acerca disto, que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então estes que nós classificamos como sendo criminosos, a maioria deles, conforme este espírito amigo lembra, a maioria deles não conhecem Deus, não sabem da existência de Deus, não aceitam Deus. Então eles são menos repreensíveis do que nós que já conhecemos um pouco, pelo menos, de Deus, já conhecemos o Evangelho de Jesus, o necessário e suficiente para sermos melhores, para agirmos de forma melhor. Então aqui este espírito amigo nos fala acerca disto e acrescenta: sendo assim,
se você já conhece, se eu já conheço um pouco acerca de Deus, um pouco acerca de justiça divina, um pouco acerca de misericórdia, não julguemos, não julguemos, não julguemos absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes ainda mais severamente vos será aplicado, e precisais de indulgência para com os pecados em que, sem cessar, incorreis. Então aqui ela nos chama a atenção que nós precisamos de indulgência, porque nós praticamos, mesmo que não percebamos ou façamos ou estejamos fazendo de conta que não percebemos, nós cometemos erros, os chamados pecados, constantemente, e sem sombra de dúvida que todos nós precisamos da misericórdia divina. Todos nós precisamos da misericórdia de Jesus, da nossa querida Mãezinha Santíssima, dos Espíritos amigos que estão constantemente conosco. Então aqui ela nos chama a atenção da seguinte maneira: ignorais. Este Espírito amigo faz um questionamento. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, e que o mundo nem sequer como faltas leves considera? Sem sombra de dúvida, este questionamento é muito importante para ampliarmos e aprofundarmos as nossas reflexões acerca do verdadeiro sentido da vida. O que eu estou fazendo com as oportunidades que o Senhor já me concedeu e que continua me concedendo? Será que realmente eu estou me esforçando para não praticar tantos crimes perante a sua lei infinitamente perfeita? Porque conforme este Espírito amigo nos chama a atenção, muito dos crimes que nós praticamos perante a justiça divina, perante Deus, aqui para a nossa justiça humana, nem são classificados como faltas leves, não são considerados nem faltas leves. E ainda ela acrescenta que a verdadeira caridade, e é exatamente este item que falaremos agora acerca deste ponto, deste parágrafo, é que Emmanuel buscou como referência para o estudo que se encontra no capítulo 31 do Livro da Esperança, que também usaremos como referência para as nossas reflexões. Então aqui este Espírito amigo nos chama a atenção que a verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que lhes aditeis. Não é apenas isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste de benevolência, ou consiste na benevolência. Conforme havíamos lembrado anteriormente, esta é a caridade mais difícil de ser praticada. Aqui se encontra lá na questão 886 de O Livro dos Espíritos, a caridade moral. Porque em se tendo algum recurso financeiro, é fácil praticar a caridade material, que em muitas situações não passa de uma esmola, conforme este Espírito amigo nos chama a atenção, que aqui ela não está falando de caridade, que em muitas situações não passa de uma esmola, mas está falando da verdadeira caridade, da caridade sublime, exemplificada por Jesus, que consiste na benevolência, que consiste na indulgência, que consiste no perdão verdadeiro, ou seja, da benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. E aí este Espírito amigo acrescenta: podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor, conduzirão ao Senhor Supremo. Então aqui ela nos chama a atenção que esta caridade sobre a qual está sendo falada, a caridade moral, a verdadeira caridade, a caridade sublime,
a benevolência, a indulgência, o perdão, a prece verdadeira, as vibrações verdadeiras valem muito mais do que a caridade material. E ainda ela acrescenta: estão próximos os tempos, repito-o, em que nesse planeta reinará grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas ditosas. Então este espírito amigo nos chama a atenção que está próximo o tempo em que reinará aqui na Terra a verdadeira fraternidade. Mas só que nós precisamos lembrar que para a espiritualidade superior, isso que eles falam que está próximo, ou que em breve acontecerá isto ou aquilo, uma transformação aqui, uma transformação ali, este em breve, ou está próximo, isso pode significar milênios. Prestemos atenção na informação que coletamos no livro Maria de Nazaré. No livro Maria de Nazaré, o Espírito Miramês, logo no início do livro Maria de Nazaré, ele nos fala da seguinte maneira, e aí pensamos lá do livro Maria de Nazaré, já que este Espírito amigo nos falou que está próximo de aqui na Terra reinar a verdadeira fraternidade, então Miramês nos fala da seguinte maneira, que os acontecimentos nos dão a entender que o terceiro milênio será um período de renovação espiritual de todos os povos, período de regeneração, onde a dor terá trânsito livre e com toda a sua força. Então aqui o Espírito Miramês nos chama a atenção que essa chamada transição deste período de provas e expiações para um período de regeneração não está se completando ou não vai se completar de uma hora para outra, como muitos companheiros encarnados e desencarnados já se arvoraram em estabelecer até data para se concluir este período de transição. Então o Espírito Miramês, com bastante sensatez, nos diz que os acontecimentos nos dão a entender que o terceiro milênio, ou seja, 1000 anos pela frente, o terceiro milênio será um período de renovação espiritual. E o que nós percebemos na atualidade em que estamos vivendo coincide perfeitamente com as palavras de Miramês, logo no início desse terceiro milênio, as primeiras 2 décadas, entrando na terceira década do terceiro milênio, nós prestamos atenção neste período que estamos passando, de tanta dor, de sofrimento, tantas doenças, vem aí a Covid-19, vem aí guerra e tudo mais. Então o Espírito Miramês nos chama atenção para isto, que o terceiro milênio será exatamente este período de renovação espiritual e que não será um período sem dor, que a dor será liberada com toda a sua força. E aí este Espírito amigo nos chama a atenção que em breve será instalada aqui na Terra a verdadeira fraternidade. Que em breve é este? Quantos séculos, quantos milênios serão necessários para que nós auxiliemos na instalação da verdadeira fraternidade aqui na Terra? E aí este Espírito amigo nos chama a atenção, fechamos este parêntese com Miramês e voltamos para Isabel de França, onde ela diz o seguinte: amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai, não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais. Então, estes que nós classificamos como criminosos são nossos irmãos, são filhos de Deus, todos nós somos iguais, apenas fizemos escolhas diferentes. Aqueles que estão num presídio porque praticaram crimes
perante a nossa justiça humana, será que se nós estivéssemos passando pelo mesmo problema ou pelos mesmos problemas que eles passaram, será que não teríamos cometido aqueles mesmos crimes ou até mesmo piores? Então é por isso que esse espírito amigo nos chama a atenção que todos nós somos iguais, todos nós somos filhos de Deus, a ninguém desprezeis. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamento, nos sirvam de oportunidade para a prática da caridade. Em breve, ela lembra mais uma vez, em breve, aí lembramos mais uma vez as palavras de Miramês, do terceiro milênio, que será esse período e que está sendo este período de renovação espiritual, de regeneração para todas as criaturas. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. Então aqui ela nos fala que quando se instalar aqui na Terra a verdadeira fraternidade, não precisaremos mais destes nossos irmãos, que nós classificamos como criminosos, para nos mostrar o que não fazer de errado. Então aqui ela nos chama que em breve não haverá necessidade desses ensinos. Deveis àqueles de quem falo o socorro das vossas preces. Então aqui ela chama a atenção que a caridade para com os criminosos, que ela está conclamando, que este espírito amigo está conclamando, exatamente em relação à prece. E mais adiante ela diz o seguinte: em realidade, não podeis fazer o mesmo que o Cristo fez, ou que o Cristo faria no nosso lugar, mas pelo menos podeis orar por eles, assistir-lhe o Espírito durante o tempo que ainda haja de passar na terra. Pode ele ser tocado de arrependimento, se orardes com fé. Tanto o vosso próximo como o melhor dos homens. Então aqui ela nos chama a atenção que estes que nós classificamos como criminosos, eles são o nosso próximo, como toda e qualquer criatura que nós classificamos ou que nós venhamos classificar como sendo as melhores criaturas. Então é por isso que ela nos chama a atenção que é exatamente isto que precisamos fazer. E aí ela encerra dizendo da seguinte maneira, que estes nossos irmãos que se encontram transviados, eles precisam da nossa ajuda para o aperfeiçoamento. Por isso, ajudai-o, pois, a sair do lameeiro e orai por eles. Então aqui ela nos chama a atenção que nós precisamos auxiliar estes nossos irmãos a saírem do lamaçal onde eles entraram, porque nós também, em muitas situações, como se diz popularmente, estamos atolados até o pescoço e precisamos da ajuda dos outros, precisamos da misericórdia dos outros, da indulgência para sairmos deste lamaçal. E aí fechamos este parêntese em o Evangelho segundo o Espiritismo para recorrermos a Emmanuel, no Livro da Esperança, capítulo 31, que tem como título Em Favor da Alegria. Prestemos atenção nas palavras, nos esclarecimentos deste espírito de sabedoria que se identificou para Chico Xavier simplesmente como Emmanuel. Então Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, esta parceria belíssima Chico Xavier, Emmanuel e Chico Xavier, ele diz da seguinte maneira, que muito grande no mundo o cortejo das moléstias que infelicitam as criaturas, no entanto, maior é o fardo de inquietação que lhes pesa nos ombros. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que o cortejo das moléstias aqui no mundo, o cortejo é enorme, mas é bem maior do que esse cortejo de moléstias as inquietações morais que pesam nos nossos ombros morais. E aí ele acrescenta,
onde haja sinal de presença humana, aí se amontoa os supliciados morais, lembrando legiões de sonâmbulos fixados ao sofrimento. Então aqui Emmanuel deixa bem claro que onde existe criatura humana, aí existe sofrimento, aí existem pessoas que estão passando por suplícios morais. E ainda ele acrescenta que não apenas os que passeiam na rua a herança de lágrimas que trouxeram ao renascer, esmagadora percentagem dos aflitos carrega, temerosos no refúgio doméstico, que levantado em louvor da alegria familiar, se transforma, não raro, em clausura flagelante. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção para o nosso agrupamento familiar, que o nosso agrupamento familiar, ele foi levantado, ele foi construído em louvor da alegria familiar. Daí procede o acervo dos desalentados que possuem tão somente a fria visão da névoa para o dia seguinte. São pessoas desanimadas na luta pela aquisição de suprimento às exigências primárias. Então todos nós estamos passando e passaremos por dificuldades, já passamos por dificuldades e com certeza ainda passaremos por muitas dificuldades ao longo da nossa trajetória. Aí Emmanuel lembra que pais e mães, transidos de pesar diante de filhos que lhes desdouram a existência, mulheres traumatizadas em esforço de sacrifício, crianças e jovens desarvorados nos primeiros passos da vida, companheiros encanecidos em rijas experiências, atrelados à carga de labores caseiros, quando não são acolhidos nos braços da caridade pública, de modo a não perturbarem o sono dos seus descendentes. E aí Emmanuel acrescenta, após ele trazer esse desfile de todos nós que nos encontramos em dores e sofrimento, na condição de pai, na condição de mãe, na condição de homem, na condição de mulher, na condição de criança, de jovem e assim sucessivamente, Emmanuel fala o seguinte: depois de todos esses problemas que ele relacionou, ele diz: somemos semelhantes desgostos às tribulações dos que clamam por equilíbrio nas grades do manicômio, dos que sonham liberdade na tristeza do cárcere. Então aqui ele faz referência aos nossos irmãos de jornada que se encontram em manicômio, que se encontram em cárcere, que se encontram em presídios. Então aqui ele chama atenção para isso: somemos semelhantes desesperos a estes nossos irmãos. E ainda ele acrescenta: dos que choram manietados em leitos de expiação e dos milhares de espíritos desencarnados ainda em pesadelos indescritíveis. Então aqui Emmanuel traz para este pacote que nós classificamos como criminosos os desencarnados que também estão passando por sofrimento, que comunicam à esfera física os rescaldos do próprio desespero. E verificaremos, Emmanuel diz que aí verificaremos que a tristeza destrutiva é comparável à praga fluídica. A tristeza destrutiva, é por isso que Emmanuel nos chama atenção aqui neste texto, nesta lição, para a alegria, em favor da alegria, porque a tristeza destrutível é comparável à praga fluídica, prejudicando todos os flancos da evolução na Terra. Então, tristeza não auxilia ninguém, jamais auxiliou, jamais auxiliará. Então, tristeza destrutiva é comparável à praga fluídica, prejudicando todos os flancos da evolução no planeta Terra. E aí prestemos atenção
ao que Emmanuel diz para encerrar estas reflexões belíssimas, ele diz o seguinte, nos conclamando para a alegria, ponderando tudo isto, respeitemos a dor, prestemos atenção nestas palavras de Emmanuel, respeitemos a dor, mas plantemos a alegria e a esperança onde nossa influência puder chegar. Então, respeitemos a dor do próximo, mas levemos a alegria, levemos um pouco de esperança onde nossa influência puder chegar. Falemos de otimismo, não falemos de dor, não falemos de sofrimento, não falemos de doença, não fiquemos aí desfilando um rosário de sofrimento, mas falemos de otimismo, falemos e cultivemos o serviço, ensinemos confiança e exercitemos serenidade. Falemos de otimismo, cultivemos o serviço, não fiquemos de braços cruzados, ensinemos confiança e exercitemos a serenidade. E aí ele encerra dizendo, ninguém na face da terra e também no mundo espiritual espera sejamos remédio a toda angústia e rio a toda sede. Entretanto, à frente da sombra e da secura que atormentam os homens, cada um de nós pode ser a consolação do raio de luz e a bênção do copo d'água. Então, onde nós estivermos, sem sombra de dúvida, onde estivermos e como estivermos, é possível fazer algo, porque conforme os espíritos amigos nos chamam a atenção, em uma resposta de um questionamento feito por Kardec, lá no Livro dos Espíritos, se para estarmos em graça diante de Deus, se basta simplesmente não fazermos o mal, em não se fazendo mal, já está tudo pronto, tudo maravilhoso para a nossa salvação. E os espíritos amigos responderam a Kardec que não, sem sombra de dúvida, que em não fazendo mal já é um bom começo, mas que precisamos fazer o bem no limite das nossas forças. E exatamente isto que Emmanuel nos chama a atenção neste último parágrafo, encerrando estas reflexões. Ninguém espera de você, ninguém espera, encarnado ou desencarnado, espera de você, espera de mim, espera de cada um de nós, que sejamos o remédio a toda angústia e rio para matar toda a sede. Entretanto, à frente da sombra e da secura que atormentam os homens, cada um de nós pode ser a consolação do raio de luz e a bênção do copo d'água. Que possamos ser este raio de luz na vida de alguém, que possamos ser este copo d'água para dessedentar aquele que se encontra com sede. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, mas não fiquemos apenas na reflexão e de braços cruzados. Coloquemos mãos à obra, porque sem sombra de dúvida, o trabalho nos espera. Um abraço fraternal a todos e a todas e até a próxima oportunidade em favor da alegria e sigamos adiante, trabalhando constantemente no bem, no limite das nossas forças. Até breve, meus irmãos e irmãs.